Vamos concluir o Império? A crise do Segundo Império é um dos elementos mais importantes para que a gente compreenda como a proclamação da República se estabeleceu, mas ao mesmo tempo como o Brasil é um país de continuidades, de manutenções, a partir de discursos de renovação que acabam se tornando vazios. E aí, vamos? Mais uma aulinha para encerrar o Império. Quando a gente fala da crise do Império, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que a crise ela acontece dentro de um contexto estrutural. O Império ele foi adotado pelo Estado brasileiro para as manutenções sociais, políticas e econômicas do período colonial. O Brasil adota a escravidão, a monarquia, para manter o poder de uma aristocracia rural católica no Brasil. Quando o Brasil, a partir dos efeitos da modernidade, começa a se alterar, imigrantes, novas perspectivas psicológicas, novas necessidades econômicas, novas demandas sociais que surgem a partir de novas organizações urbanas e sociais, o Império começa a perder sua efetividade. O Império não cai simplesmente por causa da abolição. O Império cai porque aquilo que ele oferecia para o Brasil já não era mais uma necessidade dessas elites. O Brasil mudou, o Brasil se alterou e o papel da monarquia foi cumprido, que era manter a integridade do território nacional, que era manter a escravidão, o catolicismo e a ligação com uma aristocracia rural, mantendo os seus benefícios, suas benesses. O Brasil mudou, a monarquia já não era mais utilizada. É dentro dessa perspectiva que nós percebemos, então, que existem um diagnóstico, que existem sintomas dessa doença do Império. São sintomas que manifestam a crise que esse Império está passando. Dentro disso, nós temos aí 3 elementos muito significativos. A questão da abolição, a questão da maçonaria e a questão militar. Cada elemento desse mostra que o tripé que sustentava o Império está fraquejando, seja a igreja, seja a aristocracia, seja o próprio exército. É assim que nasce a questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, o Estado brasileiro não tinha condições de manter o tamanho do exército brasileiro. Não tinha como manter a quantidade de oficiais. Fora que o exército achava que teria um papel muito importante na administração do Estado brasileiro a partir desse momento. O exército volta coberto de flores, mas Dom Pedro II não dá tanta importância, até porque também, do ponto de vista econômico, isso seria inviável. É aí que o exército brasileiro adota uma postura abolicionista, republicana. Essa postura, influenciada pelo positivismo e pelo federalismo, acaba culminando com a criação de um partido republicano em 1871. O exército, então, ele começa a se manifestar abertamente contra o Império. Tá? Essa relação ela está associada também agora com a Igreja Católica. A Igreja, no século XIX, passa por uma série de modificações, uma série de alterações. O Papa do período, ele percebe que as interferências políticas na Igreja eram muito fortes e ele pretende, então, criar uma política de autonomia e de independência. Um outro elemento que afetava a Igreja Católica na Europa era a ação da maçonaria. A maçonaria anticatólica, a maçonaria lutava contra a Igreja Católica, inclusive com atentados e ações violentas, mas isso era algo que acontecia na França, principalmente. Um pouco na Itália, menos ainda na França, aliás, bastante na França, menos na Itália e muito pouco em outras regiões. No Brasil, é isso que não acontecia de jeito nenhum. No Brasil, contraditoriamente, a maçonaria era ligada à própria igreja e ao Estado monárquico. Dom Pedro II, por exemplo, ele era maçom. No Brasil, as coisas são diferentes. Tenta entender isso. A maçonaria que lutava contra o absolutismo e contra a igreja, no Brasil, ela era atrelada tanto à igreja como ela era atrelada à monarquia. Muitos padres, inclusive, eram maçons. Só que aí o Papa resolve dar uma ordem aos bispos do Brasil para romperem com a maçonaria. E Dom Pedro II, usando o poder do padroado, impede que isso aconteça. E aí surge uma série de atritos entre ele e o bispo de Olinda, o bispo do Pará. Esse atrito culmina com a prisão
a ordem de prisão do bispo de Olinda, por descumprimento dos decretos imperiais. Isso gera um rompimento entre a Igreja brasileira e a Igreja Católica brasileira e o Império, fazendo com que a Igreja agora se agregasse ao exército no sentido do abolicionismo e do republicanismo. Olhe como as coisas estão se alterando. A Igreja, também influenciada pela modernidade, não queria influências políticas, interferências políticas em seus quadros. Essa autonomia que a Igreja ela vai querer, vai custar a ela no início da República, né, muito. Mas, de qualquer maneira, né, o Império, a monarquia, ela perde o apoio da Igreja. Num terceiro elemento, vem o que a gente já sabe, que é a questão da abolição. A abolição da escravatura no Brasil era estrutural pelas próprias mudanças econômicas. A princesa Isabel, quando faz a Lei Áurea, ela só faz colocar a cereja no bolo, a cereja lá no sundae, quando ela faz a abolição, praticamente a mão de obra brasileira já não era mais escrava. Apenas 1/4 dessa mão de obra se mantinha escrava. E desse 1/4, mais da metade, eram mulheres grávidas, escravos mais idosos, crianças. Então, é muito complicado você lidar com essa situação. A grande questão é que a abolição da escravatura foi feita na perspectiva de que não havia indenização aos senhores. Então, essa aristocracia, que era a verdadeira força política e econômica, se agrega à Igreja, se agrega à maçonaria, se agrega ao exército, e a partir daí, então, cria-se um discurso que acaba com a monarquia. É assim que a monarquia no Brasil, ela acaba, tá? É importante você perceber, né, como o exército é importante na liderança desse movimento. Influenciado pelo positivismo, pelo federalismo, estruturado pós-guerra do Paraguai, é ele que lidera, mas não é ele que tem o principal poder. É a aristocracia rural brasileira que tem o grande significativo, a grande força no país nesse momento. A abolição da escravatura, ela vai terminar, culminar com o fim do Império e a proclamação da República. Um golpe de Estado liderado pelo Exército que tira a monarquia. Só que agora, não enriquecendo um pouco mais, eu vou trazer para você uma nova perspectiva. A ideia do corpo do imperador. A ideia da nação brasileira, nascida, está muito associada a Dom Pedro II e ao corpo, às fases da infância de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro, jovem, ele foi coroado imperador, era aquela ideia do menino rei, do menino imperador, associado ao menino Jesus, que assumia o poder do país para salvar o Brasil. A nação brasileira, ao mesmo tempo que se sente protegida pela existência do imperador jovem, ela também constrói a ideia que ela é a mãe do imperador, que ela protege o pequeno imperador, que ela é responsável. E para que isso acontecesse, ela precisaria se unir. O imperador vai estar muito constituído com aquela ideia da sagração do menino Jesus. Lembre-se que o Brasil é um país católico. Lembre-se que o Brasil é um país de religiosidade muito poderosa, ainda ligado a elementos medievais que tanto a Igreja como o Estado brasileiro se utilizam para justificar a sacralidade do corpo do imperador. O Estado brasileiro é tão sagrado quanto o corpo do imperador, que é inviolável. As imagens de Dom Pedro II, jovem e depois um pouco mais velho, associam-se ao próprio Estado brasileiro, ao poder, à virilidade do imperador, sua capacidade de ação, o seu equilíbrio emocional, sua ciência e toda a sua educação é vista nas pinturas e fotografias tiradas nesse momento. O Império Brasileiro atinge o auge na maturidade do imperador, mas também a monarquia entra em decadência, entra em crise quando o imperador vai ficando mais velho. A ideia é que o imperador é ultrapassado, é decrépito, ele é cansado, que ele é incapaz de gerenciar o Brasil, começa a ser construída em discursos jornalísticos, artísticos, de críticas políticas. Silenciosamente vai se dando a ideia que o imperador é incapaz de governar o Brasil. E quando o imperador morrer, não é a princesa Isabel que vai governar o Brasil, mas é o seu esposo, o Conde D, que é francês. Ou o Brasil não queria ser governado por uma mulher, ou o Brasil não queria ser governado por alguém, por um estrangeiro, por um príncipe francês. A monarquia estava fadada ao seu término. Olha aí
a imagem do jornal, mostrando um Dom Pedro II velho, cansado, que não conseguia nem terminar de ler um quadro, que não conseguia terminar de ler o seu jornal e simplesmente adormecia na cama, adormecia na cadeira, adormecia sentado. Dom Pedro II não tinha mais condições de governar. Os seus cabelos brancos, sua barba branca, também era indício de seu cansaço, de sua incapacidade de gerenciar o Brasil. Então o Brasil precisava se renovar. O discurso da República se estabelece a partir da ideia do jovem, da juventude, da modernidade, da virilidade, do novo, da renovação. Essa modernidade que a gente viu em toda a ideia da República já nasce estabelecendo o princípio que o imperador cansado, velho, ultrapassado, tem que ser substituído. E tem que ser substituído por um novo regime, viril, masculino, o regime dos coronéis, da aristocracia rural, que governaria com força e firmeza o Brasil. Percebe que todos esses discursos associam a criação de uma sociedade masculina, de uma sociedade de violência, de uma sociedade que quer se renovar o tempo inteiro sem estruturalmente se alterar, sem estruturalmente se modificar. Esse é o Brasil do Império até a República aos dias de hoje. Enriquecendo com você na nossa aula para o Enem.